Olá, paz do Senhor. Está começando mais um programa Interação Gospel. Eu sou Priscila Cedro e é sempre um prazer estar na sua casa, estar junto com você, para que juntos possamos celebrar ao nome do Senhor. E hoje é um dia muito especial. Hoje, quando nós estamos gravando, é dia 12 de outubro, dia em que nós comemoramos o Dia das Crianças. E olha quem vai estar comigo neste programa, o boneco Dedé. Aleluia! E o coral Infanto Juvenil Adore, adorando ao Senhor. Então aumenta o volume, é um dia festivo, é um dia alegre, é um dia de nos tornarmos como crianças, né? E eu creio que Deus vai estar incendiando o seu coração e o meu coração aqui nos estúdios da TV IBMS. Então aumenta o som aonde você está, porque está começando mais um programa Interação Gospel. E vamos começar ouvindo o coral Infanto Juvenil Adore, da Assembleia de Deus Nova Vida de Soteco. Por mais
Aleluia! Que lindo as crianças cantando, fazendo a oração do Pai Nosso. E eu queria dizer para vocês que é com muita alegria que eu recebo essas crianças aqui. Elas fazem parte do Ministério Infantil da ADNV de Soteco, onde o meu marido está pastoreando. Vocês lembram que eu venho compartilhando passo a passo os desafios e os milagres que Deus tem feito ali naquele lugar. E o Ministério Infantil é uma das grandes conquistas da nossa igreja. Vocês podem ver que está tomando forma, Deus está dando o crescimento, está florescendo. E tê-los aqui é ver a mão de Deus, é ver a fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? E eu não poderia abrir esse programa sem ler a palavra de Deus, que está em Mateus, no capítulo 19, no versículo, eu vou ler os versículos 13 e 14, e diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusessem as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Aleluia. Deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Aleluia. Eu creio que Deus vai falar conosco mais uma vez. E num programa como esse, tão celebrativo e tão festivo, eu quero também iniciar esse programa falando do nosso grande patrocinador, que é o CETAPS, o Centro Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo. Seja você também um aluno CETAPS e se forme na maior escola de psicanálise do Brasil. Eu já sou aluna CETAPS, seja você também um aluno CETAPS. E agora, depois de ler a palavra, seja muito bem-vindo. Aqui está o boneco Dedé. E é algo tão impressionante, Dedé, que nós nos conhecemos há muitos anos atrás, há muitos anos, e você não vai se lembrar, mas eu creio que era você, o boneco Dedé, que já esteve há um tempo atrás na Assembleia de Deus do Ibis. Sim ou não? Não? Ele falou, não. E eu falei, gente, eu acho que eu já vi o boneco Dedé lá na Assembleia de Deus do Ibis, quando eu reunia lá, mas ele falou que não foi lá. E eu estava crendo que eu já te conhecia há anos atrás. Mas o boneco Dedé, quem dá vida ao boneco Dedé, que vocês vão conhecer agora, ele já vai poder tirar, é o meu pastor regional, é o pastor André Vieira. Vocês vão ver que o pastor André Vieira, ele é missionário, e o boneco Dedé também é um boneco missionário. Seja muito bem-vindo ao programa Interação Gospel, seja muito bem-vindo à TV IBMS, e no Dia das Crianças a gente não poderia deixar de trazer alguém que ministra tanto às crianças, tanto do Brasil, hoje, como fora do Brasil, como o boneco Dedé e o pastor André Vieira. Pastor André Vieira, pode mostrar o rosto, que é ele quem dá vida. Ei, aleluia! Eita glória! Boneco Dedé também vai fazer aleluia. Pastor, eu cria comigo que eu já te conhecia há um tempo, quer dizer, não o senhor, mas o boneco Dedé, lá na Assembleia de Deus do Ibis, porque já foram os bonecos lá na época no Ministério Infantil. Eu falei, eu acho que era o pastor André Vieira. Mas se não foi, então realmente eu o conheci na ADNV, eita glória, na Assembleia de Deus Nova Vida. Pastor, primeiro, seja muito bem-vindo. Como surgiu a ideia desse ministério com o boneco Dedé? Como aconteceu? Boa noite, mais uma vez, vindo aqui, é uma alegria. O pastor já está cadeira cativa aqui no programa Interação Gospel. E já ganhou em quantidades, eu acho que foi pastor André, foi o pastor André. Vários, né? Paternidade, viagens missionárias, e hoje nós vamos falar também
sobre um segundo impacto no Quênia, que vai ser feito pela Assembleia de Deus Nova Vida, na pessoa do pastor André Vieira e sua equipe. E o boneco Dedé também vai estar no Quênia. Nós anunciamos aqui um primeiro impacto que vai acontecer agora 17 de outubro, na pessoa da missionária Penha Haas, através da sua ONG Amor Sem Fronteiras. Mas em novembro acontecerá um outro impacto no Quênia, agora pela igreja ADNV, na pessoa do pastor André Vieira, o boneco Dedé e toda a sua equipe de missionários. Pastor, como surgiu o boneco Dedé? O boneco Dedé ele surgiu fruto de uma viagem missionária no ano de 2008. Nós ainda não éramos da ADNV e fomos a Moçambique, na África, o primeiro país da África que nós fomos. O Quênia agora vai ser o quarto país da África. Glória a Deus. E foi uma história muito linda, porque alguns meses, nós sempre, eu e a minha esposa, a missionária Vanessa, na verdade, a tia Vanessa, conhecida, né, é a companheira do boneco Dedé, nós tínhamos o sonho de ter filhos e não tínhamos condições. No ano de 2008, ela engravidou e algumas semanas antes da viagem missionária para Moçambique, não existia ainda o boneco Dedé. Eu ia como missionária, ela ia como tia Vanessa para contar a história para as crianças. Nós perdemos, né, o filho com 3 meses. Ela estava grávida de 3 meses e as passagens já estavam pagas. Consultamos, né, o médico falou que estava liberado tranquilamente. Oramos a Deus, Deus deu a direção. E é interessante, Priscila, que Deus falava com a Vanessa que queria dar a ela filhos, justamente no ano de 2008. Ela não entendia, e até então nós nunca tínhamos ido à África. Já tínhamos ido ao Paraguai, na Argentina, mas até então, na África nunca tínhamos ido. E, enfim, fomos à África. Na época, eu recebi de doação uma roupa de palhaço. Foi uma roupa de palhaço que eu nunca tinha feito um trabalho, né, com roupa de palhaço, aquela coisa toda. E aceitamos um desafio. E foi uma viagem com o pastor Josenil, da agência missionária Ceifa, né, ele foi o líder da caravana na época. E fomos em 11 pessoas num período de 22 dias. Na verdade, essa viagem eu trabalhava ainda em uma empresa, né, secular. Doamos as nossas férias para ir ao campo missionário. E é interessante que em o resumo da história da primeira viagem de Moçambique, nós evangelizamos quase 3.000 crianças com roupa de palhaço, porque na África é muito interessante, diferente de alguns países, principalmente da Europa, que você coloca uma roupa, um exemplo de palhaço, de boneco, as crianças você não precisa chamar, elas vêm correndo atrás de você. Em um trabalho, nós fazíamos assim 2, 3 trabalhos em aldeias que dava 400 crianças, 500 crianças. Então nós fomos a Moçambique com 11 pessoas e no espaço de 22 dias. Interessante que aonde nós fazíamos os trabalhos, né, eu com a roupa de palhaço até então, na verdade eu usei mais como uma estratégia, porque eu nunca fui palhaço, nunca tive um sonho de trabalhar na área de criança como palhaço. Mas foi uma estratégia que deu certo. Chegávamos em uma aldeia, 400 crianças, chegávamos assim 8 horas da noite no local sem energia elétrica, 500 crianças. Foi um trabalho muito abençoador. Enfim, desta viagem, quando nós voltamos, eu pedi a Deus, meu coração estava assim ardendo de uma forma assim muito grande. E eu pedi a Deus, eu falei assim, eu fui tão impactado com o trabalho com crianças, quase 3.000 crianças evangelizadas, que eu pedi a Deus, falei assim, Espírito Santo. Isso em Moçambique, quase 3.000 crianças no total de 22 dias. Eu voltei da viagem e falei assim, Senhor, eu quero um personagem infantil. Eu quero um personagem infantil. Para que o boneco Dedé surgiria nos próximos 12 anos? Para ser uma estratégia de evangelização às viagens missionárias que estava começando no meu ministério e da minha esposa. Então, é interessante que nós fomos, Priscila, no mês de outubro a Moçambique. No mês de fevereiro de 2009, seria o mês que nasceria o nosso filho, a qual nós perdemos. E foi justamente no mês de fevereiro
que o boneco Dedé Profético. fez a primeira estreia no Paraguai em uma viagem missionária. Então ele veio, na verdade, como um primeiro filho, né? Um primeiro filho, isso que eu ia falar, foi como um filho. E pastor, aí veio o boneco Dedé, né? Que o senhor falou que aí nasceu em fevereiro. Qual foi o primeiro impacto evangelístico do boneco Dedé? O primeiro trabalho foi no Paraguai, na Argentina. Sim. Inclusive, muitas pessoas já me perguntaram, por que Dedé? Né? Da onde você tirou esse nome? Eu pensei em André. Dedé, na verdade, é o meu apelido familiar dentro de casa, desde quando eu era pequenininho. Todo Minha André, família né? sempre Dedé. me conhece como Dedé. Na escola me chamavam de Carlos, né? Carlos André. Na Seu igreja, nome é Carlos André? Carlos André. Carlos só na época escolar. Meu Deus. Dedé dentro de casa Dentro até de hoje. casa. Com Aham. 42 anos Pastor, de idade. você sabe que o senhor ia voltar para o campo e eu não ia saber que seu nome era Carlos André, né? Mas tudo bem. E Dedé em casa. Aí veio esse nome baseado no seu apelido familiar. Isso, Deus me deu o personagem, um local, né, em Curitiba, onde nós adquirimos o material, né, me deu o nome, fomos, né, consagrados, recebemos a oração da nossa igreja. Eu já estava na ADNV até então, quando o boneco surgiu. E é interessante que 2009 foi a primeira viagem para o Paraguai e a Argentina que nós fizemos um trabalho também. Foi uma experiência muito marcante, né, uma viagem como apoio. Né, todas essas viagens foram de apoio aos missionários que estão no campo. E de lá para cá já são 12 anos de história que Deus tem nos dado a oportunidade para evangelizar os pequeninos. Então o boneco Dedé já começou indo para fora do país? Ele foi idealizado no campo transcultural. e foi a estreia também no campo missionário. Posso fazer outra pergunta, pastor? Eu acho que vai ter que pegar a cabeça do boneco de novo. Bota aqui na sua perna direita, acho que talvez fique melhor. Pastor, isso aí vai ficar melhor. Como que surgiu? Você falou que em Curitiba foi comprar um material para confeccioná-lo. Creio que a cabeça, certo? Como que saiu esse design? Como foi? Como surgiu esse desenho desse rostinho? Como foi? Alguém desenhou? O senhor desenhou? Na verdade, eu peguei uma foto minha e mandei para a empresa. Eu falei assim, olha, eu quero algo quase semelhante. Isso, essa empresa em Curitiba? Curitiba. Na verdade, essa empresa já é uma referência no Brasil. E até então, na época do boneco Dedé, já existia outros personagens, né, no Brasil, na área cristã, que assim, já faziam um trabalho de relevância no Brasil. E o meu foco sempre foi levar um boneco, um personagem, aonde ninguém tinha coragem de ir, ao campo missionário. Lá no meio de uma aldeia, no deserto, onde ninguém tem coragem de ir, ou às vezes não tem condições financeiras. Eu pedi a Deus no início, eu falei assim, Senhor, eu quero um personagem para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. E não ter limite nos confins da terra para levar o evangelho. E Deus, há 12 anos, tem me dado essa oportunidade. Já me chamaram nesse tempo para participar de aniversário de criança, como animador de festa. E eu sempre deixei bem claro, o boneco é um boneco evangelista, um boneco missionário. Não é um trabalho para animar a festa. Nada contra quem faz esse trabalho, mas não é o propósito, do boneco Dedé. Exatamente. E, na verdade, eu até fui em alguns aniversários de crianças, né, por consideração a algumas pessoas, mas eu não deixava de contar a história de evangelização, porque como é o trabalho do boneco Dedé? O trabalho do boneco Dedé ele se resume em 3 coisas. Louvor com coreografia, que é o momento para alegrar, é o cartão de entrada para alegrar o coração das crianças, é a dança, a história e também o apelo, que é o foco principal para que crianças aceitem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pastor, e aí o senhor falou que mandou uma foto sua para a empresa em Curitiba, então eles fizeram como uma caricatura, tipo assim, baseado... Eu não sei nem se parece muito, mas já acostumei, são 12 anos. E aí foram baseadas numa foto sua, muito interessante, muito interessante. E é interessante que
esse boneco aqui, o Ministério do Boneco já tem 12 anos. Durante um ano eu tinha uma outra cabeça, que era de espuma. Né? Uma cabeça que foi no sertão, inclusive eu doei. Essa cabeça já tem o quê? Tem 2 anos aproximadamente, para o pastor Reinaldo, que está agora em Casa Nova, estava em Boninal. Eu estava aguardando o tempo certo. Eu fiquei com essa cabeça durante um ano, não parecia nada comigo também, era de espuma. Mas eu acho que parece, pastor. E no segundo ano, que foi em 2010, a gente estava assim, há poucos meses para ir para o Haiti, naquele ano do terremoto. Fizemos um trabalho assim, de 10 dias, foi um impacto também. Foi onde eu tive a oportunidade de receber essa cabeça como um presente do nosso ministério, né, da ADNV. Glória a Deus. Recebemos a consagração, né, do nosso pastor presidente. E assim, há 11 anos, essa cabeça aqui, ela está assim, eu procuro preservar ela muito. Sim. Né, já recebeu cada pancada, já quebrou, já foi reformada, mas está aí, de pé. Sim, e pastor, como que é transportar para outros países o boneco Dedé? Porque ocupa um certo volume. Aqui no nosso estúdio, por exemplo, o pastor chegou com uma grande caixa. Se você olhar, tem a roupa. Pastor, levanta o pé rapidinho, ó. Tem esse sapato também, tá vendo? E como que é fazer o transporte disso para outros países? É bem tranquilo, né? A gente procura, dentro dos limites, né? Cada caixa tem um certo limite da questão de largura, comprimento. A gente é um material, é uma caixa que a gente coloca uma espuma por dentro e por fora para evitar certas, né, quebras, mas mesmo assim o boneco volta realmente com as marcas, né, não no corpo, mas na cabeça do Evangelho, como Paulo falava, né? Trago no corpo as marcas de Cristo. Ele traz mas isso na cabeça. É bem tranquilo, mas é muito tranquilo. E não pastor, há impedimento nos países para entrar. Boneco Dedé já foi Paraguai, Argentina, foi no Haiti, Bolívia. Foi em Angola, Bolívia, agora ele vai para o Quênia. Pastor, quando aparece o boneco Dedé, como as crianças reagem? Qual é o efeito do boneco Dedé? Nós já tivemos também, tivemos 3 anos, inclusive os 3 anos que eu fiquei em Portugal, né, nós fomos a Londres, na Itália, na Espanha. O boneco Dedé foi em todos esses países. Na Espanha, o tempo que eu fiquei como missionário, eu tive condições de, inclusive em Portugal, olha que, na verdade, que coisa interessante. Em Portugal, eu entrava na escola, eu não conseguia entrar em uma escola de crianças como pastor. Eles não deixariam, e nem deixavam. Mas eu entrava como um boneco, para um trabalho social. Só, que estratégia. Essa é a estratégia, né, do nosso ministério. Então, assim, lugares que as pessoas não me conhecem, às vezes como André, ou como pastor, como missionário, o boneco é uma porta de entrada para entrar em muitos lugares. Eu já entrei, na verdade, em lugares que, como pastor, eu jamais entraria, como na Europa. Então, o trabalho na Europa e o trabalho nos países mais carentes é totalmente diferente. Quando você chega no Haiti, quando você chega em uma África, no continente africano, em um país da África, a recepção é muito diferente do que um país europeu. No trabalho, até um exemplo, como na Espanha, como no próprio Portugal, as crianças tinham uma certa recepção também, mas uma recepção muito mais calorosa, até a questão cultural, eu entendo como uma questão cultural. Nos países assim mais carentes, receberam e recebem, isso é muito comum até para o Evangelho, né, para um adulto pregar. Uma coisa é você pregar numa França, numa Itália, outra coisa é você chegar como missionário, às vezes num país aí, você faz um trabalho aí ao ar livre, numa aldeia. Sim. É tudo novo, é tudo diferente, nunca se viu um boneco, né? Tudo que chega, o brasileiro chegou, é diferente, né? Então, assim, foram experiências diferentes, mas em ambos os lugares, né, temos aí conversões que Cristo, né, realmente foi conhecido através do trabalho das crianças. Amém. Pastor, e vocês podem observar que o pastor está com uma roupa muito especial e vem escrito no peito dele África.
O boneco estava em reforma, porque é o que eu falo, cada viagem é um transporte, que ele falou, não é difícil, mas querendo ou não, é um transporte. É como as nossas malas, né, que vão para outro país. E às vezes vem com algumas escoriações, vamos dizer, dessa viagem. E o boneco Dedé estava em reforma, e hoje é a primeira apresentação dele, depois de reformado, depois de ter ido ao Haiti. E a roupa que o pastor está usando é uma roupa que o senhor usou em Angola, não foi, pastor? Eu comprei. Ele comprou em Angola esse tecido, né? O tecido, então mandou fazer aqui. Então agora o senhor está estreando aqui a roupa no programa Interação Gospel Space, porque a gente é chique no último grau. Então ele está estreando a roupa aqui. E ele vai agora, depois do programa Interação Gospel, já vai estrear em novembro no Quênia, que é um país que o boneco Dedé já está se preparando para ir. E um motivo bem especial, porque agora o boneco Dedé também vai para o Quênia com a tia Vanessa, que é a companheira do boneco Dedé. Pastor, teve uma vez que o Léo, ainda a gente era do outro ministério, da outra igreja, e teve uma festa para o departamento infantil, também assim, Dia das Crianças e tal, e fizeram um tema sobre aviador, e Léo foi o aviador. Não tinha cabeça assim, mas Léo de suspensório, com aqueles chapéus assim, né, aquele oclão, e fazendo a festa com as crianças da nossa igreja na época. Eu me lembro que Isabelle era pequenininha, porque você sabe que criança tem aquele mundo encantado, né? Então, Léo não estava com uma cabeça, mas estava como um personagem, que era aviador. Você conhece Léo, né? Você imagina a festa que foi. E aí diz Léo que Isabelle chegava para os amiguinhos e falava assim, sabia que o aviador é o meu pai? É o meu pai, esse aviador. As crianças, é mesmo o aviador, é o seu pai, é o seu pai. E aquele orgulho, porque o aviador era o pai dela. Os seus filhos, quando o boneco Dedé, apesar que eles não existiam ainda, certo? Já o mais velho, o Isaac existia em Portugal. Quando o boneco Dedé surgiu, qual foi a reação do Isaac? Como é a reação dos seus filhos, né? O boneco Dedé é o meu pai. Como que é esse encantamento deles pela obra de Deus sendo realizada através da sua vida? Através do boneco Dedé, porque é uma linguagem bem infantil. Sim. É uma alegria muito grande para a criança, né? Inclusive em casa, eu lembro quando eu chegava dos trabalhos, eles queriam colocar a cabeça, aí ficava dançando a mesma dança, falava eu sou o boneco Dedé, e na verdade a gente colocava a cabeça e segurava, porque ela deve ter entre uns 2 quilos aproximadamente, 2, 3 quilos, né? E ela é pesada. E eu lembro que o Isaac, no primeiro aninho, ele tinha um aninho, praticamente em Portugal. Eu ia em uma escola só de criança africana, em uma comunidade, que abriu-se essa porta de 15 em 15 dias. Em Portugal eu fazia o trabalho evangelístico dentro dessa escola. Os professores pediam, não pode vir e tal. E eu vejo hoje, eu começo a entender hoje que desde aquela época era uma escola que era de crianças africanas em Portugal, crianças angolanas, moçambicanas. E já naquele período Deus já estava movendo um fluxo dentro de um trabalho no continente africano, mesmo estando em uma outra nação, em um outro continente. Deus já estava apontando. Já estava apontando. E interessante que tinha alguns trabalhos na escola que o Isaac pegava o microfone e ele não queria largar. Ele queria fazer o trabalho, né, ele apresentar, mas era uma festa, sempre foi uma festa. Ai, que bom, pastor. Pastor, e tem uma foto que eu postei do senhor, porque ontem, olha bem, nós estamos gravando hoje, no dia 12 de outubro, nós escolhemos essa data para também comemorar aqui no Interação Gospel o Dia das Crianças, porque é um feriado nacional, para as minhas crianças conseguirem chegar com os pais também. Só que ontem foi o aniversário do pastor André.
E aí eu copiei uma foto que o Felipe Figueiredo postou, né? Eu recortei, que era uma foto do senhor segurando a cabeça do boneco Dedé, e eu via crianças em volta, e o senhor tinha um aspecto de estar suado, porque hoje a gente está aqui com ar-condicionado, mas eu imagino que ministrar numa aldeia e no calor, no sol quente, e a impressão que eu tive na foto é que o senhor estava segurando a cabeça, já bem suado. Então o senhor chega a se descaracterizar. Ou não? Aquilo foi a primeira vez. Foi. Inclusive hoje está Então, sendo a segunda vez. Que chique. Angola foi a primeira vez que eu, em 10 anos, na verdade em Angola fez-se 10 anos, que ali foi uma forma realmente que Deus me deu aquela direção de tirar a cabeça para apresentar, que ali eu estava no trabalho numa igreja. Era um templo. É uma igreja de 10 mil membros. Nesse culto tinha 6 mil membros. Isso foi em Angola, pastor? Em Angola, a última viagem, o ano passado, 2020. E ali, aquela igreja eu recebi como um presente de Deus, literalmente, que não estava marcado na agenda. Nem a Denise sabia. Não na agenda de vocês, na mas nossa já estava na agenda de na Deus. agenda de Deus. E assim, é um ministério como uma referência em Angola, um grande trabalho, né, do pastor Ismael. E por que eu nunca quis tirar, na verdade, durante todo esse tempo, a cabeça do boneco, até para não perder a questão da imaginação da criança. Isso porque que às vezes vai olhar, né, aí tira, vê um homem dentro e fala, perde-se a graça, perde-se ali o encanto, o né? encanto. Então, assim, eu nunca tirei, né? Eu sempre tentei, eu chegava nas igrejas, muitas igrejas fiz aqui também no Espírito Santo, nas escolas, muitas. Na época eu trabalhava secular também. Muitas escolas, alguns estados do Brasil, e eu sempre entrava e saía e ninguém sabia quem era. Às vezes assim, porque até na hora do trabalho, eu procuro mudar um pouco a voz, entendeu? Sim. Então assim, algumas crianças mais espertas, elas percebiam por causa da minha altura, e porque eu estava no final ao lado da minha esposa. Aí identificava, isso aí é o boneco Dedé, ficava todo mundo apontando, e a gente sempre brincando. Entendi. Mas ali foi realmente uma direção de Deus. Né? Porque assim, até para não se perder, porque eu sempre optei em ficar no anonimato. Sim. Né? Agora, pastor, que eu acho impressionante dessa ferramenta que Deus te deu é porque agora, Léo, pastoreando uma igreja, a gente vê como é essa dinâmica. Ministério infantil, eu falo que é um ministério hoje, estando numa igreja, é um ministério mais desafiador. É o que mais necessita de mão de obra, né? Para poder, de pessoas dispostas a servirem no ministério infantil. Mas, em contrapartida, é um ministério que mais alcança famílias. Por quê? Quando você acolhe a criança, quando a criança vem para a igreja, ela automaticamente traz toda a família, ela traz os pais. Então, o que eu percebo? Quando nós chegamos em Soteco, não tinha um ministério infantil bem estabelecido, bem estruturado. E eu me lembro que nós chegamos com 2 crianças, né, que você conhece os meus filhos, Isabelle com 10, Benjamin com 4. Hoje Benjamin já fez 5, agora em agosto. E aí eu olhei para Léo olhou para mim, e nós vínhamos de uma igreja com um departamento infantil na sede, onde o senhor agora está pastoreando, professoras top e salas estruturadas, ar-condicionado, quadro, audiovisual. E aí, quando nós chegamos lá, que eu olhei, não falei nada, entrei no carro, olhei para a cara do Léo, porque era a nossa primeira preocupação, as crianças. Eu lembro que eu engoli seco, aí eu falei, Léo, o que nós vamos fazer? Aí, Léo, vamos botar a mão na massa, porque senão nós vamos perder os nossos filhos. E aí, Priscila Cedro, né, sai do púlpito, literalmente. Eu falo que esse ano, em outubro, agora, dia 22, eu completo 21 anos pregando a palavra. E eu falo que, às vezes, Deus faz um mover, Ele te tira da evidência, te coloca nos bastidores e para te ensinar algo.
E aí Deus me tira literalmente do altar, coloca nos bastidores. E eu falo, pastor, que parece loucura, tá? Mas eu tô amando. Domingo passado, estava eu cortando linguiça e amassando aipim, ajudando as irmãs da própria cozinha para fazer a cantina. Eu falo que eu vou sair de Soteco, PhD em cozinha e ministério infantil. E aí nós começamos a trabalhar. Não tinha muita gente para ajudar. As pessoas que você abordava, não, eu só vou apoiar, não quero, não tenho chamado e tal. Só que a gente começou a perceber que, apesar das limitações, Deus foi movendo de uma tal forma que pessoas foram chegando, Deus foi estruturando, e essas crianças começaram a trazer os pais. Quando eu cobro as crianças de estarem na EBD, automaticamente as crianças cobram dos pais de estarem na EBD. Mesmo o pai ou a mãe que ainda não servem a Deus, as programações infantis, elas atraem os pais, porque elas querem, como escola, elas querem que os pais estejam lá para poder prestigiá-la, para poder vê-la cantando, fazendo teatro, a coreografia. E, pastor, o que eu percebi? Que eu falei, meu Deus, o que é o ministério infantil? O ministério infantil trouxe para a DNV de Soteco um colorido que não tinha antes. E os pais, por causa dos filhos, estão sendo movidos a se envolver com a igreja por causa dos filhos. E Léo brinca que nós temos duas congregações. A congregação dos adultos e a congregação das crianças, que é maior do que a congregação dos adultos. E, pastor, o senhor também percebe isso, trabalhando com crianças como uma ponte para alcançar o coração dos pais? E, de uma certa forma, Deus alcançando o coração dos pais? Sim, desde o início. Desde o início, uma das coisas que Deus nos deu o personagem foi justamente em todo, praticamente 99% dos trabalhos ao longo de todos esses anos. Tanto numa igreja local, como numa viagem missionária a um outro país. Você toca no coração das crianças, você tem uma estratégia, né? A igreja local tem uma estratégia para trabalhar no coração das crianças. Automaticamente os pais, eles precisam vir para acompanhar os filhos, e isso é uma grande bênção. Você, além de alcançar o coração dos filhos, alcança-se também o coração dos pais. E o boneco Dedé, dentro da minha visão, ele acabou se tornando uma linguagem universal. Entende? Porque o que acontece? Você vai para uma outra nação, igual o senhor foi no Haiti, acho que a língua base lá é francês, não é isso, Haiti? Francês. Você vai para Moçambique, outra língua. Angola ainda é um português arrastado de Portugal, mas é português. Você vai agora para Moçambique. Quênia. O Quênia. Toda essa conformação do boneco Dedé já é uma linguagem de alcance. E a música também é uma linguagem universal. Então, literalmente, o boneco Dedé se torna uma linguagem universal de Cristo e de forma que o possibilita a ser um boneco transcultural. Literalmente fazer missões de forma transcultural. Pastor, nessa passagem bíblica que nós lemos em Mateus 19, quando Jesus diz, deixai os pequeninos e não os estorveis. Em outras versões, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Em outras versões fala que quem não tiver o coração de uma criança não herdará o reino dos céus. Pastor, e criança, quando a gente olha o perfil de uma criança, é o que falta em muitos adultos. A questão de confiar. Eles confiam. Eu vi fotos, por exemplo, do boneco Dedé rodeado de crianças, tanto em Angola como no Haiti. No Haiti, então, que ainda eram mais crianças querendo tocar,
querendo tirar foto, a alegria que o boneco trouxe com a chegada de vocês. Então eu falo que criança, uma das coisas que criança tem é a questão de confiar. Se eu chego para o meu filho e falo pula, ele confia e pula. E nós muitas vezes não confiamos assim em Deus, não descansamos assim em Deus. Quando uma criança é pequena, você bota, pode pular, vem. Ele não vai olhar se é alto, ele não vai olhar para o lado. À medida que vai crescendo, ele vai desconfiando, vai começando a ter medo. Uma outra coisa que criança tem, que é muito interessante, é a capacidade de esquecer. E a gente remói amarguras, remói tristezas, mas a criança não. A criança, ela literalmente, ela esquece. Ela briga aqui, mas depois ela já está brincando normalmente. Uma facilidade em liberar perdão e pedir perdão. Foi algo tão interessante porque no domingo, acho que foi domingo retrasado, lá, como a igreja é pequena, a gente só divide em 2 idades. Os mais novinhos, de 3 a 7, e depois a gente pega os mais, de 8 a 12. Os mais velhos, vamos dizer, de 8 a 12. E os juniores fizeram uma baguncinha a mais, no culto retrasado. Aí a professora veio falar comigo e eu precisei abordar alguns pais. E o que eu achei muito, muito precioso foi que todas as crianças cujos pais eu entrei em contato vieram pedir perdão, sem nenhuma dificuldade. E uma veio falar assim comigo: tia Priscila, eu queria te pedir perdão por ter te decepcionado. E eu achei aquilo muito bonito e eu falei: eu não espero que vocês não errem, porque todos nós erramos. E eu também, quando criança, aprontei algumas. O que a gente espera é essa atitude, não de justificar um erro, mas ser capaz de ir lá, fazer o caminho de retorno e acertar. Então, quando Deus fala que nós temos que ser como uma criança para herdar o reino dos céus, é ter essas características, Deus não espera que sejamos super-heróis. A gente pode até errar, mas ser rápido em se arrepender, ser rápido em pedir perdão e ser rápido para liberar o perdão. Pastor, nessa sua jornada de missões com o boneco Dedé, teve alguma criança que te marcou profundamente? Teve várias. Uma que eu lembro, o ano passado, na viagem, inclusive eu estava naquela foto que você comentou, nessa igreja, e essa criança é dessa igreja. Assim, de várias experiências que eu já tive e que isso nos faz assim prosseguir mais, caminhar mais, falar assim, realmente vale a pena. O Senhor, Deus tem movido e certas experiências têm nos fortalecido. Eu lembro que eu saí dessa igreja, lá em Angola, e é interessante que antes de ir a Angola, o boneco iria fazer 10 anos de ministério e eu nunca em 10 anos tive condições de levar o boneco em um país da África. É interessante. A ideia veio de uma viagem da África, mas o boneco nunca conseguiu ir em um país da África. Então Angola foi o primeiro país que o boneco Dedé foi? Foi literalmente o primeiro. Assim, da África. Da África, o primeiro país. E olha que interessante, completando 10 anos de ministério, eu falei assim, Senhor, eu quero te pedir algo. Eu vou parar com o boneco. Eu estava, na verdade, assim, não tem aquele momento da caminhada que você fala assim, eu vou parar. Quem nunca teve vontade de parar? Eu falei assim, sim, eu vou parar com o ministério do boneco. Eu não consultei a Deus, eu não perguntei a Deus se era a hora para parar, porque na verdade o ministério não é meu. É um projeto que Deus colocou na minha mão e me confiou. E eu falei assim, Senhor, eu quero, em um país da África eu quero ir, ou Moçambique ou Angola. Resumindo, Deus permitiu ir a Angola e assim, o ministério reacendeu. Deus não permitiu eu parar, eu nem quero mais parar. Enquanto Aleluia. Deus fala assim, para. Dentro dessa viagem de Angola, uma das coisas que muito me marcou foi uma criança, que você perguntou.
Eu acabei o trabalho nessa igreja, tinha aproximadamente 1.000 crianças, só na igreja, 1.000 crianças, era um outro galpão. Eu estava vestido com a roupa do boneco, a cabeça do boneco, chegou uma criança aproximadamente de 7 a 9 anos e me entregou uma pequena moeda local, aproximadamente, vamos colocar assim, na nossa moeda aqui seria 50 centavos. Ela colocou uma moeda na minha mão e eu com a cabeça olhei para a criança e falei assim, o que é isso aqui? Aí ele falou assim, é para você. Quando ele falou é para você, o Espírito Santo ministrou meu coração. Recebe, porque essa moeda, ao olhar para essa moeda, você vai lembrar que eu nunca deixarei faltar sustento para nenhuma das viagens missionárias que eu tenho para a sua vida. Aleluia. Eu tenho essa moeda até hoje. Quando eu fui no Haiti esse ano, que era aproximadamente 11 mil reais por pessoa, chegou um momento que eu falei assim, Senhor, eu preciso de recurso. Eu não tenho recurso para fazer essa viagem. Era 11 mil reais. E interessante que eu peguei, o Espírito Santo falou assim, no meu coração, pega a moeda. Eu tenho essa moeda guardada num lugar muito especial. Eu peguei a moeda e ele falou assim, lembra do que eu te disse? Eu descansei meu coração. Como estou com o coração descansado por Quênia. E assim, pela misericórdia do Senhor, em todas as viagens missionárias, em todos os países, Quênia agora já vai para o 13º país que Deus já me fez levar o boneco Dedé. Eu nunca tirei R$1 do bolso para ir em uma viagem missionária. Por quê? Eu entendi, uma frase não é minha, eu já ouvi essa frase muito e guardo muito no meu coração, que Deus ele não dá dinheiro para pessoas. Deus ele patrocina projetos. Aleluia. Então quando a gente pede dinheiro a Deus, para quê? Agora quando a gente coloca o projeto diante do Senhor, que é dele, eu só estou cumprindo um propósito. Aleluia. Então Deus tem me levado a esses lugares como além de levar incentivando pessoas. Porque eu lembro que eu contando um testemunho lá em Itapuã dessa moeda um dia, isso começou a acender o coração de algumas pessoas, porque na verdade quem patrocina é o Senhor, não somos nós. Então Deus usa pessoas e pessoas. Ele é o dono dos da mesma recursos. forma que ele pode usar uma sunamita, que é uma mulher rica que pode te dar um quarto mobilado, uma casa, para patrocinar uma viagem. Ou seja, eu pago toda a passagem para você. Eu nunca tive essa experiência de uma pessoa patrocinar uma passagem inteira. Mas Deus usa a viúva, que às vezes tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Aleluia. Então quando você dá um passo de fé, Deus ele move. Eu sempre tenho essa frase, o ano passado Deus me deu ela. A gente precisa movimentar-se na terra para Deus movimentar os céus. Aleluia. Então, essa experiência da moeda me marcou muito. Eu tenho guardado ela no meu coração e nada para a obra do Senhor. Pastor, hoje que nós estamos celebrando o Dia das Crianças, o senhor sabe que nós lidamos com vários aspectos da questão infantil, tanto no nosso país como fora do país. Nós ainda temos lugares onde a infância é roubada, com o trabalho na infância. Nós também temos países que têm problema com tráfico infantil. Nós ainda temos problema com a prostituição infantil, abuso e violência contra a criança. Pastor, o senhor já viveu situações nesses países que o senhor foi em crianças? Eu sei porque o Haiti, eu vi vídeos do senhor e nós conversamos aqui. Você está me devendo o biscoito de barro? Que ele não traz para eu provar. Mas eu sei que o senhor já pegou crianças devastadas emocionalmente, financeiramente, países sem muitos recursos, né? O senhor, como que é isso assim? Porque o ministério do boneco Dedé diretamente é para crianças. Ele vai envolver indiretamente os pais, os adultos, mas diretamente são para as crianças. O senhor, com certeza já, mas me fala o seu relato. Quando o senhor chega com o boneco Dedé e vê histórias sociais tão degradantes para as crianças, eu acho que não tem como a gente não pensar nos nossos filhos. Não é isso, pastor? Porque quando eu vejo uma criança sofrendo os mais diversos abusos, às vezes vídeos que até rolam pelos nossos grupos de WhatsApp,
dá aquele frio na nossa barriga, e a primeira coisa que vem à nossa mente são os nossos filhos. Como é lidar, às vezes, com situações sociais, políticas, econômicas, tão miseráveis assim. Como que é isso para o senhor, como pastor, como homem, como missionário, como pai? Como é dar vida ao boneco Dedé em situações tão caóticas? É um trabalho muito desafiador, porque cada país você encontra realmente uma cultura diferente, como propriamente em Angola, que crianças são abusadas, né, até pelos pais. E às vezes você sabe de situações ali que você não pode fazer mais nada além do que simplesmente estar ali e levar a alegria para pelo menos trazer por alguns momentos, por alguns dias, um sorriso. Isso que vale assim muito a pena. Mas é muito marcante para a gente, principalmente por ter filhos, porque eu lembro agora da última viagem, falando da questão social aí, da fome no Haiti. Teve assim uma experiência que uma das que mais me marcou, além do momento do biscoito do barro, foi uma das escolas que nós fomos, e eu vi que a alimentação que foi se dada para as crianças dentro da creche, que são crianças, algumas, né, apadrinhadas, primeiro se dá para elas a questão do alimento, uma vez por dia, quando às vezes tem para se dar. Mas ali com a equipe, né, a equipe estava dividida, e eu lembro que as crianças do lado de fora, elas ficam assim rodeando, né, tentando ver se tem alguma coisa para comer também. E tinha duas crianças pequenininhas, né, tipo assim, vamos colocar assim, as duas da idade praticamente dos meus filhos. E elas pegaram um único pratinho de comida, na verdade uma bandejinha, e saíram. Quando saíram, eu fui atrás. Elas ficaram atrás da escola, e uma cena que me marcou muito, aquilo ali para mim me quebrou de cima e embaixo, porque eu falei assim, Senhor, eu não tenho feito nada, ainda vindo de um outro país, levantando recurso, doando parte do meu tempo, deixando minha família, meus filhos, minha esposa, o ministério, né, que o Senhor confiou da igreja, ainda é pouco aquilo que eu tenho feito. Por quê? Eu vi a cena que o irmão mais velho, ele pegava a comida, colocava na boca do irmãozinho, e depois ele comia, colocava na boca do irmãozinho, e por vários momentos aquilo ali, eu falei assim, o que é isso? Aquilo ali na hora, eu me quebrantei, lembrei dos meus filhos, trouxe o biscoito de barro. Interessante que logo quando eu trouxe, eu falando, porque é interessante que o exemplo, principalmente eu faço isso com o Isaac e o Caleb, que eu tento inserir eles dentro da viagem missionária sem estar presente. Falei, olha, papai vai em tal lugar, olha esse vídeo aqui. Aí eles viram aquele movimento todo antes da viagem, né, pré-viagem, da questão do biscoito de barro, da questão da fome. E quando eu cheguei, primeira coisa que o Caleb de 5 anos, ele falou assim, papai, cadê o biscoito? Eu quero experimentar, sem eu pedir. Aí ele pegou, experimentou, eu comi também com ele, né, um pedacinho, e eu falei assim, o outro também pediu, eu falei assim, olha, isso é o que as crianças em tal lugar, eles comem por causa da fome. Então a gente precisa ser mais grato a Deus e tal. E assim, mas são imagens que realmente nos marcam, de às vezes os pastores locais falam, ó, tais crianças ali, elas sofrem abuso e tal. Mas assim, é uma gota levada ao oceano de tão grande perto de situação que a gente né? precisa ainda assim, fazer alguma coisa, mas um pouquinho que a gente faz, o fato só de levar alegria, né, falar de Jesus, você vê a conversão de uma criança, porque eu vejo assim, aquela passagem do apóstolo Paulo, né, um planta, outro rega, quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Então eu vejo assim, uma criança que, quem sabe uma criança dessa que a gente está evangelizando hoje, lá na frente ela pode ser um profeta, um pregador de uma geração, vai mudar uma realidade, mas a gente fez uma participação, não por nós, mas pelo trabalho que já está sendo feito em uma nação. Porque, na verdade, o que Deus colocou no meu coração, e na verdade eu estive em Portugal por 3 anos, eu colhi muito isso. Eu vejo como a lei da semeadura. Eu sempre tive essa visão missionária de apoio, de chegar, por exemplo, um missionário que nos recebe em um outro país, ele não tem nenhuma despesa, ele não tem nada de despesa. A gente chega, pelo contrário, para ser bênção e não ser pesado à igreja local. Então, além da gente levar o trabalho do boneco,
qual é a visão que Deus tem me dado aos últimos anos? Eu levar pessoas estratégicas e específicas para somar em um trabalho também local. Em um trabalho local. Um vai dar palestra para homens, um vai dar palestra para mulheres, outro, como agora na equipe, vai uma fisioterapeuta conosco, ela vai dar uma palestra para mulheres nessa área. Então, assim, o que cada um tem sido já usado por Deus, aí eu quero ir, coloca recurso próprio, levanta recurso vendendo alguma coisa e vai conosco. Além de ter essas experiências, ela se sente útil e Deus, ele vai crescendo a obra local também. Porque, na verdade, esses trabalhos que nós fazemos, tem pessoas que falam assim, mas para quê? Pessoas e pessoas, né? Você vai levantar uma meta de 30, 20 mil reais para levar para um Haiti, para um país da África, para um Quênia. Tem tanta gente passando fome aqui. A igreja de Cristo, ela faz o trabalho social e evangelístico em Samaria, em Judeia e também em Jerusalém, como também é bíblico, aos confins da terra. Aos confins da terra. Então, alguém tem que ir. Alguém tem que ir, é bíblico. E uma das coisas que eu tenho orado a Deus e falado muito com a equipe, porque uma das coisas que eu até estava falando com Deus há algumas semanas atrás, eu falei literalmente com o Senhor na oração, eu falei, Senhor, eu não aceito que recurso financeiro seja preocupação para a nossa equipe. Porque nós já demos o passo de fé. Sim. Jesus, ele tinha um ministério que mulheres serviam a ele no ministério. Sim. Maria Madalena, mulher de Cusa, né, e outras que serviam, não tinha que ter preocupação. Né? Você vê ministérios de profetas no Antigo Testamento, que recurso não era impedimento. Aí, o recurso, falei, Senhor, não deixe que seja preocupação. O nosso coração tem que estar descansando para o trabalho que vai ser feito lá. Nós queremos ser usados lá pelo Senhor. O que Deus tem feito? Deus está movendo os céus. E Ele move, pastor. Ele move. Ele move. É interessante que teve a viagem do Haiti. E essa é a questão. Quando a gente quer fazer com a força... É criança, confiar. É confiar. É a confiança. Quando a gente quer fazer com a força do nosso braço, fica pesado. Não dá certo. Mas quando nós descansamos em Deus, como as crianças fazem, Ele faz. E eu falo isso vivendo aqui no meu campo missionário de Soteco. Vamos fazer a festa para as crianças no próximo domingo. E aí você esbarra, meu Deus, não tem recurso para isso, como é que nós vamos fazer? Ai, não vai ter lembrancinha, pastor? Ora. Eu estou vivendo essas experiências em Soteco. Eu falei, gente, como Deus está respondendo rápido. Pastor, comecei a orar. De repente, Deus levanta um para dar biscoito, Deus levanta outro para dar bala, Deus levanta outro para dar sacolinha, Deus levanta outro para dar sorvete, Deus levanta outro para dar o bolo, e conseguir bolo, conseguir isso. Quando você pensa que não, você fala, meu Deus, o que é isso? É forte. É forte. Então, é só orar. E eu falo para a equipe lá em Soteco, todas as vezes que a gente tentar fazer com a força do nosso braço, o ministério vai ficar pesado. Mas quando nós descansarmos em Deus e lembrar que Deus só quer que a gente faça o que Ele designou para a gente fazer. Para nós só cabe ter fé, dar os passos de fé. Sim. Que aquilo que é milagre, que é sobrenatural, Ele vai fazer. E, pastor André, já estamos finalizando. E eu não poderia encerrar sem falar sobre o Quênia. Porque agora o boneco Dedé vai para o Quênia. E, pastor Pedro, está aí? Nós vamos agora passar para você ver um vídeo para você entender sobre o Quênia e entender o que Deus quer fazer no Quênia. Preste atenção nesse vídeo que nós vamos rodar agora. Estamos aqui em uma tribo turcanas e viemos para trazer as doações. Você pode ver esse povo, um povo que precisa de Jesus, precisa do amor de Deus. Estamos aqui no deserto do Quênia, trouxemos alimentos, trouxemos kits, né, para a escola, trouxemos vários materiais, né, alimentos mesmo, e até também biscoito e pirulito para eles. E é um tempo que Deus preparou para nós ministrarmos a palavra de Deus. E aqui você vê chegando mais crianças, vai chegando mais gente. A fome é tanta aqui no Quênia que você pode ver esse queniano
pegando milho no chão que caiu do saco de milho, de tão grande é a fome, a necessidade desse povo. O que nós estamos fazendo aqui é muito pouco diante da necessidade, mas já é o início de um grande trabalho que a ADNV vai abraçar, vai apoiar e vai investir. Que você vê ele recolhendo os alimentos, porque tem muito valor para eles. Olha a alegria das crianças, dos adolescentes receberem o kit. É uma mochila com kit escolar e também com um par de sandálias. Muitos andam descalços na favela. Você viu aí o Quênia, a necessidade, e é neste lugar que Deus levará o pastor André junto com o boneco Dedé. Pastor, do que o senhor precisa? Creio que Deus já está movendo, mas do que mais o senhor precisa para chegar no Quênia em novembro, quando vocês viajam? Nós precisamos do apoio da intercessão e da oração da Igreja de Cristo. Aonde, né, você estiver assistindo esse vídeo, que você possa, no mês de novembro, né, tanto a caravana agora, uma caravana vai em outubro e a outra vai em novembro, eu estarei na de novembro, com esse grande desafio com uma equipe. E a oração, a retaguarda, ela faz toda a diferença. E pastor, se alguém se sentir tocado em fazer parte desse mover no Quênia e quiser fazer doações, como eles entram em contato? Porque nesse caso, a doação que vocês precisam, creio que seja dinheiro, para que vocês depois possam reverter esse valor nas necessidades locais. E como a pessoa pode entrar em contato com o senhor para fazer doações e participar desse mover de Deus em novembro no Quênia? Nós temos uma meta como equipe, além das 8 pessoas que estarão indo comigo, né, nós estaremos indo para apoiar esse trabalho, e Deus tem colocado no nosso coração sempre chegar em uma nação, em um trabalho que já está sendo desenvolvido há 9 anos, nós podermos semear algo como igreja. Então, dentro desse recurso, são 30 mil reais que nós estamos com essa meta para levantar. O que seria os 30 mil reais? A compra de 120 kits para as crianças, kits escolares. Essas crianças são essas crianças aí do deserto. Essa viagem aí que o pastor Eduardo falou no vídeo, foi uma viagem de 2019, que houve uma doação também, e sandálias para as crianças que vivem no deserto, a doação de máquinas de costura para o projeto das viúvas, que já existe esse trabalho lá. Exatamente. Feito pelos missionários lá, que já estão lá. É o pastor Francisco e a sua esposa, a Fran. Exatamente. E alimentação no deserto. Então, nós vamos ficar praticamente 3 dias no deserto. Então, chegarmos no deserto de mão vazia só dizendo Jesus te ama, Jesus salva, ou fazer o trabalho com as crianças, é muito pouco. Então, como igreja, nós estamos mobilizando, levantar esse recurso de 30 mil. Já conseguimos aí 20 mil reais, graças Glória a Deus, a né, em pouco tempo que resta, e faltam 10 mil reais. Né, pessoas de vários lugares que têm contribuído, crianças têm contribuído. Ontem um adolescente na igreja, né, ontem no domingo, ele fez uma doação ele vende uns docinhos, né? E ele falou assim: pastor, eu quero ofertar essa primeira oferta aqui das primícias para a meta do Quênia. Eu falei, glória a Deus. Então, assim, são pessoas que têm entendido, né? Cada um pode doar algo, né, dentro daquilo que faz. Então, como que eu posso fazer essa doação? Você pode ligar para a secretaria da nossa igreja, Assembleia de Deus Nova Vida. O DDD é o 27, né, do Estado do Espírito Santo, 3340-7471. 3340-7471, e falar com a secretaria da igreja, né, sobre a questão da doação. Amém, pastor. Nós vamos agora
encerrar aqui a entrevista com o pastor André, com o boneco Dedé. Depois eu volto para agradecer, mas fique agora com a adoração do Ministério Infanto Juvenil Adore.
Olá, paz do Senhor. Ouviu bem? Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei. Então vamos fazer aqui uma adaptação. Nada pode parar um missionário que tem a chama acesa no coração. Pastor André, mais uma vez eu quero te agradecer pela sua presença aqui no Interação Gospel, agradecer ao boneco Dedé por estar aqui, por estrear aqui no Interação Gospel, roupa nova, né? Veio de uma reforma, tá bonitão, pronto para o Quênia, pronto para mais um impacto na vida de tantas pessoas, de tantas crianças e tantas famílias. Pastor André, que o Senhor seja mais uma vez usado como instrumento de salvação, de cura, de libertação. E eu creio que Deus vai usar essa equipe mais uma vez. E aquela moedinha profética. E Ele é um Deus que promete o que cumpre. E eu creio que nenhum recurso faltará, nenhum centavo faltará dentro daquilo que Ele colocou no coração de vocês. Eu me sinto muito orgulhosa de ser pastoreada por um pastor com uma visão tão ampla. A gente brinca porque, assim como eu falo, aleluia, o pastor André tem uma frase célebre que é juntos na visão. E é isso, que essa visão, que o Senhor nunca perca a visão. Que toda a sua casa, sua esposa, os seus filhos estejam alinhados nessa visão. Muito obrigada mesmo por ter vindo aqui, por ter aceito esse desafio, porque aí para você vai aparecer tudo redondo, mas alinhar todas essas crianças para sair tudo bonitinho, os pais que estavam aqui pelos bastidores, troca a roupa, bota a roupa, repete, grava, e o pastor André pacientemente esperando aqui para poder gravar essa entrevista. Muito obrigada, obrigada mesmo. E você que está aí, você que se sentiu incendiado por Deus para investir nesse projeto, para investir nessa visão, não fique de fora, não endureça o seu coração. Se você ouviu a voz do Espírito Santo, se você tem condições, se você tem recursos para ajudar nesse mover no Quênia, em nome de Jesus, deixe-se ser usado como instrumento de Deus para impactar vidas lá no Quênia. Ajude ao pastor André Vieira, ajude ao boneco Dedé, mais do que palavra, levar alimento, levar kit escolar, né, pastor? Você pode fazer parte desse mover, só precisa do seu dedo, entrar em contato pelo telefone com a ADNV de Itapuã, com a secretaria da ADNV de Itapuã. Não se deixe, não perca a oportunidade de ser um instrumento usado por Deus para impactar o Quênia. Deus conta conosco, Deus conta com o pastor André, Deus conta com o boneco Dedé, mas Deus conta com você também. Nós podemos fazer missões orando, indo, mas também contribuindo. Seja um instrumento ativo nesse processo de impacto no Quênia. E eu quero encerrar o programa Interação Gospel mandando um alô, né, para todas as pessoas que estão nos assistindo, a nossa comunidade em Nova Colina, no sertão da Bahia, na pessoa da missionária Alexandra Patrícia, o seu esposo, o missionário Alcenir, a sua filha Amanda, que Deus continue fazendo proezas na vida de vocês. Eu recebo relatos de conversões que estão acontecendo, com vidas assistindo ao programa Interação Gospel. Muito obrigada pela credibilidade, muito obrigada por nos acompanhar. Pastor Reinaldo, irmã Osilene, os seus filhos, que Deus possa continuar guardando vocês, sustentando e suprindo todas as necessidades de vocês aí no campo missionário. Meu abraço à aldeia de Xingu e a
todos que participam de forma tão ativa, mandando e-mails, compartilhando links do programa Interação Gospel, você que faz a TV IBMS acontecer. Agora eu quero orar pela sua vida. Eu quero dizer que ministrar às crianças, eu falo isso para todas as pessoas que perguntam, Priscila, como vai a DNV de Soteco? Eu falo que a presença de Deus que eu sinto na sala com as crianças, muitas vezes eu não sinto em cima do altar. Aquilo que Deus faz dentro da sala do departamento infantil. Conversões acontecem dentro do departamento infantil. Curas são ministradas dentro do ministério infantil. E eu falo que é um privilégio, porque um dia alguém ministrou para mim. E as sementes dessas pessoas estão refletindo hoje aqui. Está refletindo na sua casa, porque um dia Deus levantou tia Ana, tia Eunice, enfim, tantas professoras que já passaram pela minha vida. E essas sementes continuam gritando ao longo dos anos. E hoje continua refletindo aqui, através do programa Interação Gospel. E eu, quando ministro às crianças, eu tenho a convicção que estou ministrando para futuros pastores, futuros missionários, esposas de pastores, profetas. Eu creio nisso. Você que é mãe, que é pai, você está sendo mordomo de um propósito que Deus confiou na sua mão. E hoje, a infância na nossa nação está sendo assaltada. O diabo tem fúria e o projeto dele é ceifar a vida de crianças. Por quê? Quando ele tenta roubar a infância de uma criança, ele está tentando matar propósitos, ele está tentando matar propósitos que Deus estabeleceu para tirar almas do inferno. Mas eu quero declarar, eu quero liberar a palavra hoje aqui. Você que é mãe, você que é pai, cuide do propósito de Deus na vida do seu filho. Dê amor, dê carinho, seja a melhor representação de Deus na vida dos seus filhos. Hoje, uma amiga minha, pastora Adelma Rangel, ela fez uma postagem que tocou muito o meu coração. Ela falou: o maior presente que você pode dar aos seus filhos no dia de hoje são os seus exemplos. Então, que o seu exemplo de temor ao Senhor seja o maior presente que você possa dar para a vida dos seus filhos. Seja você o melhor presente que seu filho pode receber. Eu quero liberar a palavra, que em nome de Jesus, esse espírito de violência, de defraudação de criança, de prostituição infantil, de tráfico de criança, que em nome de Jesus esse espírito de mortandade infantil seja repreendido agora da nação brasileira. Que toda criança que está passando fome, essa política corrupta que tira a comida da mesa de tantos brasileiros, que priva tantas crianças de terem boa educação, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha com mão forte sobre a política brasileira, sobre a economia brasileira, e eu profetizo, cantarabaxude, cantarabaxai, que a comida chegará na mesa de cada brasileiro. Eu profetizo que a água chegará no sertão desse país. Eu profetizo que a saúde será acessível a todo brasileiro, que a educação, que a segurança pública vai chegar em todo lar brasileiro, que Deus venha, se preciso for, com mão de juízo, que Deus se apresente como juiz sobre essa nação, colocando por terra essa potestade, esse cativeiro que tem colocado, amarrado o nosso país em tanta corrupção, que impede que coisas sejam acessíveis ao povo brasileiro.
Aleluia, nós estamos numa nação tão rica que nós não precisaríamos de plano de saúde se não fosse roubado de nós o acesso à boa saúde. Em nome de Jesus, se você sabe de alguma criança que está sofrendo violência física, se você sabe de alguma criança que está sofrendo abuso, não seja omisso, mas seja um guardião da infância. Denuncie ao conselho tutelar, denuncie ao Ministério Público, denuncie as autoridades competentes, mas não seja omisso. Todos nós teremos que prestar conta a essas vidas que Deus colocou em nossas mãos para cuidar. Eu profetizo liberdade sobre as nossas crianças. Todas as crianças que foram, quantas crianças são sequestradas e oferecidas a deuses estranhos? Quantas crianças são oferecidas em sacrifícios, a obras de magia negra? Há deuses que não são deuses, mas eu quero liberar a palavra agora. Seja repreendido esse espírito maligno de sobre a nação. Todas as pessoas que têm se levantado para usurpar a infância das nossas crianças, todos que têm se levantado para usurpar a inocência das nossas crianças, seja repreendido agora, seja abatido agora, em nome de Jesus Cristo. E agora eu vou orar pela tua vida. Soberano Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu oro agora por cada criança, Senhor, não só brasileira, mas em todas as nações da terra. Pai, assim como o pastor André, eu sei que o Senhor tem levantado missionários em cada nação para alcançar a infância, Pai, de muitas crianças. Pai querido, Pai amado, como igreja do Senhor, nós somos, Pai, guardiões da tua palavra, nós somos guardiões dos seus princípios e, Pai, nos levantamos na torre de vigia, Senhor. Nós nos levantamos como igreja do Senhor e repreendemos todo espírito maligno, esse espírito maligno que aprisiona crianças em violência doméstica. Pai, nós repreendemos esse espírito maligno de defraudação da moral, do corpo das nossas crianças. Pai, nós repreendemos esse espírito maligno. Pai, quantos adultos hoje doentes emocionais por causa da criança que foi saqueada, por causa da criança que foi ferida. Pai querido, Pai amado, sara os adultos para que essa nova geração seja preservada, seja curada, seja restaurada. Pai querido, Pai amado, que não sejamos omissos na história das nossas crianças, mas que sejamos, Pai, protagonistas, personagens ativos no resgate, na cura, na salvação e na libertação das nossas crianças. Levanta-nos como ferramentas de escape, levanta-nos, Pai, como ferramentas, Pai, que vão ser usadas para trazer segurança às nossas crianças, que sejamos a sua voz de libertação, de restauração na vida de muitas crianças. Senhor, toca na política da nossa nação, toca na economia da nossa nação, toca, Pai, nos poderes que regem essa nação, estabelece o seu trono, Pai, na nação brasileira e dê uma infância feliz, meu Deus, às nossas crianças. Dai a nossas crianças, Pai, acesso à educação, à segurança pública, à saúde. Pai, precisamos da tua intervenção. Pai, eu clamo agora pelo pastor André, Senhor.
Continua capacitando, guarda o teu filho, guarda o seu casamento, guarda os seus filhos, Senhor, venha blindar essa família missionária, que eles nunca percam a visão. Pai, os recursos são seus, a obra é tua, o propósito é teu, o projeto é teu. Pai, então movimenta o que precisa ser movimentado, alcança o pastor André com toda sorte de bênção. Pai, nós abençoamos o boneco Dedé. É um projeto teu. O Senhor levantou esse projeto. Pai, essa pessoa que está me assistindo agora, toca nesse coração, toca nesse empresário, toca nesse cristão, toca nesse homem, toca nessa mulher, toca nesse que rege essa empresa, para investir nessa obra, para investir nesse projeto, para abraçar essa visão. Pai, movimenta agora mantenedores em torno desta nação. Cantarabaxude, cantarabaxai. Levanta mantenedores agora em outros estados que estão nos assistindo agora. Levanta pastores, Pai, eu sei, o Senhor tem o endereço certo para este programa. Alaitiovaçude, cantarabaxai. Começa a movimentar agora contas bancárias, começa a movimentar agora, Senhor, façam mover agora, Deus, e alcance esse projeto, Pai. Pai, que vidas sejam tocadas e corações sejam convertidos para este projeto. Pai, eu te louvo, Pai, por este programa. Eu te louvo porque Tu és Deus. Aleluia. Pai querido, Pai amado, que nesse dia que comemoramos Feliz Dia das Crianças, que seja, Pai, um dia de grande mover, porque eu sei que aquilo que movimentamos na terra, o Senhor vai movimentando no céu. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo coral Infanto Juvenil Adore. Obrigada por esse ministério infantil e por tudo que o Senhor tem feito na ADNV de Soteco. Obrigada pela tia Catherine. Obrigada pela tia Saira. Obrigada por cada mãe, por cada pai que abraçou esse projeto de estarem aqui nesse dia de hoje. Pai, muito obrigada, e que em tudo o seu nome seja glorificado. Nós vamos encerrar agora com o Ministério Infanto Juvenil Adore, e até o próximo programa Interação Gospel. Aleluia!